Vamos abrir as nossas Bíblias, Romanos capítulo 4. Aqueles que já encontraram, se colocam de pé, por favor. Amém? Todos acharam? O texto diz que, a partir do versículo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1, que por diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a sua carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva. Mas ao que não trabalha, porém, crê aquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, essas bem-aventuranças exclusivamente sobre o circunciso, ou também sobre o circunciso, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Os irmãos, dobrem a cabeça agora, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, Deus. Senhor, nesta hora, Deus, a sua palavra foi lida, Pai, e nessa hora, Deus, traremos, Deus, uma mensagem desta palavra, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar à tua igreja, Senhor Deus, que o Senhor possa nos usar para falar nesta hora, Deus. Somos canal do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. O tema da mensagem, queridos, com base nesse texto que nós lemos, vamos falar de uma fé que faz a diferença. Tem fé que não faz diferença na vida do outro, não modifica a vida do outro, mas tem fé que faz diferença. Então sabemos que Abraão é o pai da fé. Mas que fé é essa que Abraão é o pai? Que tipo de fé? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que nós ouvimos, nós passamos a ter fé. Essa semana eu falando com uma pessoa, eu disse que quando uma pessoa em uma casa reconhece Jesus como Senhor e Salvador, uma pessoa, o reino de Deus entra nessa casa e começa a fazer a diferença nessa família. Muitas famílias foi alcançada, meus irmãos, através de muitas vezes de uma criança, né? Que foi à igreja e o evangelho entrou naquela casa e salvou aquela família. Então, eu creio que Abraão ouviu a voz de Deus, que era a base da sua fé. Então, que fé é essa? A palavra de Deus. Foi essa fé que Abraão ouviu. Foi essa palavra que Abraão ouviu nitidamente. Então, confiando nas promessas de Deus, que direciona toda a vida do ser humano, porque são as promessas dele que nos direciona a chegarmos aonde nós precisamos chegar. Então, à medida que o Senhor falava em sua fé, ele era alimentado. Abraão era alimentado com a palavra. Então, e mais confiante ele se tornava. Quanto mais Deus se relacionava com Abraão, mais confiante ele ficava em Deus. E assim é com todos nós.
Quanto mais Deus se revela para nós, mais nós passamos a ter confiança nele. Então, eu gostaria de refletir nessa manhã com os irmãos algumas palavras que Deus deu a Abraão, sobre as quais firmou a sua fé. Foram palavras que serviu de coluna para a sua fé, que ajudou ele. Então, a primeira palavra é renunciar. Observe que ele diz: sai da tua terra, em Gênesis 1, né? Gênesis 12, 1, melhor dizer. Então, sai da tua terra. Então, precisava o quê? Renunciar. Era uma questão de renúncia. Então, a primeira palavra de Deus para Abraão foi: renuncia, Abraão. E Deus, às vezes, meus irmãos, nos pede para nós renunciarmos algo. Mas nós, queridos, eu quero dizer que nós muitas vezes não queremos renunciar, né? O renunciar é algo difícil, você deixar algo. Então o Senhor mandou sair da sua terra, do meio da sua parentela. Renuncia à sua família, Abraão. Essa foi a palavra de Deus para ele. E eu quero dizer nesse momento que significa deixar a sua área de conforto, né? E partir para o quê? Um lugar incerto, onde os olhos humanos não conheciam, onde, mas que com toda certeza, ele iria deixar, né, iria renunciar e passaria a viver o que? Na dependência de Deus. Fé, precisa ter fé para renunciar. E às vezes nós não queremos renunciar. Então foi preciso fé para uma longa caminhada por lugares desconhecidos. Então sai da tua terra, para um lugar que eu te mostrarei, um lugar que você não conhece. Então alguém diz: olha, você vai para tal lugar, mas eu vou te mostrar quando chegar lá. Você vai dizer: não, peraí, é muito incerto. E Abraão, meus irmãos, confiou, né? Então, a cada horizonte que ele olhava meditando, onde seria a terra prometida, até que o Senhor lhe mostrou, cada horizonte que ele olhava: será assim aqui? E Deus dizia: não, Abraão, não é aqui. Até que Deus lhe mostra para onde Abraão teria que ir. Então, mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, ele precisou abandonar a sua terra, precisou renunciar à sua família. Então muitas pessoas querem ter fé, porém não estão dispostos ao que? A renunciar. Às vezes precisamos renunciar um tempo do nosso dia para o Senhor. Às vezes precisamos renunciar uma hora de conforto, uma hora de lazer para estar na presença de Deus. Temos que renunciar, porque nós todos temos uma hora que a gente quer relaxar, né? Botar as pernas para cima, e aí Deus diz: não, agora não, agora você vai orar. Puxa, não vou não, agora não. Às vezes a gente ouve, sente no nosso coração o desejo, mas aí o nosso conforto, o nosso bem-estar fala bem mais alto. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que prazeres, pecados e até mesmo direitos naturais, como está entre família, Abraão teve que renunciar isso. Então, no caso de Abraão, porém, ser requisitado pelo Senhor para renunciar. Foi requisitado para renunciar. Então, e Deus muitas vezes nos requisita para renunciar. Edson, você precisa renunciar a isso, né? Irmãos, às vezes precisamos renunciar. Então, para ter mais fé, para que a nossa fé aumente, precisamos estar dispostos a renunciar a algumas coisas na nossa vida, né? Então observe que os discípulos, quando Jesus chama os discípulos, eles passaram 3 anos e mais um pouquinho caminhando com Jesus direto. Eles só iam na casa deles quando Jesus ia na cidade onde eles moravam. Mas foi o tempo todo com Jesus. Então eles tiveram que renunciar ao quê? A sua família, renunciar o seu lar, renunciar a sua base, renunciar a sua terra, renunciar aquilo que ele tinha. Então, queridos irmãos, é preciso renunciar para que a nossa fé aumente. Então, meus queridos, Abraão renunciou. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Deus disse a ele: "Sê tu uma bênção", né? Seja uma bênção. Então, a segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre o seu caráter. Então, Deus não vai pedir a você para ser algo que você
você já é, né? Então, se ele não é uma bênção, Abraão seja uma bênção. Quer dizer que ele era o quê? Ele era uma maldição. Mas Deus precisava que ele fosse uma bênção. Então, seu caráter precisa ser transformado, seu caráter precisa ser mudado. Então, enquanto caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisava ser o quê? Ser moldada pelo Senhor. E às vezes, meus irmãos, a nossa personalidade precisa ser moldada. Em 2 vezes Abraão fez o quê? Abraão mentiu. E mentira é coisa de mau caráter, né? Uma pessoa que tem um bom caráter não mente, fala sempre a verdade. Então, isso é uma realidade. Às vezes até a gente mente, no momento em que estamos mentindo, não estamos tendo um bom caráter. Porque o diabo ele é o pai da mentira, né? Então, Abraão mentiu 2 vezes. Observe que ele mentiu dizendo que a sua esposa era quem? Sua irmã. Em 2 momentos, né? Lá em Gênesis 12, de 13 a 19, em Gênesis 20, de 1 a 16, em todos os 2 momentos que ele era abortado, porque correndo o risco de morrer, e ele faz o que? Ele mente. Então, seu caráter precisava ser moldado por Deus, precisava ser transformado. Então o Senhor definiu o caráter de que Abraão deveria o quê? Que ele deveria simplesmente ser uma bênção. Então, Abraão, você precisa ser uma bênção, né? Essa é a segunda palavra de Deus para ele: seja uma bênção. Eu quero dizer que para isso deveria fugir de tudo que não fosse bom ou proveniente do Senhor. Tudo aquilo que não vinha de Deus era para se afastar, dizer não quero. Então, para ter mais fé, precisamos estar disposto a deixar o Senhor moldar o nosso caráter, porque às vezes, meus irmãos, não temos um bom caráter, né? Tem muito crente que não tem um bom caráter. Agora mesmo teve esse problema na ilha de Marajó, né? E teve alguns pastores que disseram que não sabia que estava acontecendo nada daquilo, que achavam que não estava acontecendo, e agora já foi gente até preso lá, né? Então, quem sabe se eles estavam falando a verdade? Porque se eles estão na comunidade, está acontecendo algo desse tipo, e eles não sabem de nada, porque estão muito desligados, né? Porque o pastor, ele precisa estar sabendo o que está acontecendo na comunidade, né? Até o papel dele até para ajudar, porque ele precisa saber o que acontece para ajudar. Então, meus irmãos, eu quero dizer isso, que é preciso, né? É preciso ter fé, né? Para ser moldado pelo Senhor, aceitar ser moldado, porque o fato de você ser moldado quer dizer que você vai ter que renunciar a muita coisa, né? São coisas que você se comporta. Então, o caráter precisa ser transformado para receber o que? Mais fé. Na proporção que o nosso caráter é moldado, a nossa fé vai aumentando. E isso aconteceu com Abraão, nós sabemos, né? Terceiro, né? A terceira palavra de Abraão foi uma palavra de promessa da parte de Deus. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, a promessa de Deus para ele: todas as famílias da terra. E nós que aqui estamos somos famílias da terra. Então somos abençoados através de Abraão, né? Porque ele renunciou, ele mudou o caráter dele. Então a terceira palavra de Deus foi para Abraão, foi uma promessa. Eu quero dizer que ele já havia renunciado sua terra em prol do que o Senhor lhe daria. Talvez fosse até bem menor. Às vezes ele tinha não sei quantos hectares de terra, e Deus diz: olha, eu vou te dar uma terra. E chega lá, Deus dava o quê? 10 metros de frente, por vir, essa terra é sua, Abraão. E ele ia fazer o quê? Era o que Deus prometeu para ele. Então, meus irmãos, a gente tem que estar preparado para receber o que Deus tem para nós. Às vezes o que Deus tem para nós, às vezes o pequeno é melhor do que o grande que nós temos. Então, ele já havia anunciado sua terra em prol do que o Senhor lhe havia prometido, né? Eu quero dizer que seu caráter já estava o quê? Sendo forjado pelo Senhor, porque Deus é aquele que forja o caráter, é aquele que transforma. Então agora ele podia receber uma promessa de Deus. Por quê? Porque ele já estava sendo trabalhado. Então, com isso eu quero te dizer: se eu quero receber algo de Deus, eu preciso deixar que Deus trabalhe na minha vida, preciso deixar que Deus trabalhe no meu caráter. Então eu quero dizer que, além disso, também abençoaria todas as famílias da terra através da sua vida, da sua família, da sua casa. Então sua fé seria tão suficiente, não só para ele, mas para todos nós. E nós somos abençoados através dele. Então, muitas vezes, buscamos fé para abençoar a nossa vida. Senhor,
abençoa a minha família, abençoa a minha vida. Deus quis dar a Abraão a fé para o quê? Para abençoar todas as famílias da terra. E às vezes nós somos egoístas, buscamos de Deus só para nós, oramos só por nós, pelos nossos interesses. Então, quando queremos bênção somente para a nossa casa, e que não recebemos a fé necessária para vencer. Então, quando eu busco de Deus fé só para mim, não é uma fé necessária para vencer. A fé necessária para vencer é quando a gente busca a fé para todos, quando a gente ora por todos. Então, quando queremos ser abençoados sozinhos, queridos irmãos, somos egoístas, e muitas vezes temos sido egoístas, né? Às vezes quando a gente senta na nossa cama para orar, na hora de dormir, a gente lembra da nossa família, da nossa casa, das nossas necessidades, né? Da nossa vida. Precisamos lembrar do outro, né? Preciso lembrar do outro, pedir pelo outro. Então há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas também. A promessa de Deus para mim precisa ser compartilhada com todos. Nós precisamos compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Então, estamos dispostos a compartilhar nossas promessas com outras pessoas? Estamos dispostos a compartilhar nossa bênção com o outro? Estamos dispostos a compartilhar aquilo que Deus nos deu com o outro? A partir do princípio que você sai falando do amor de Deus, você está compartilhando esse amor com o outro, que é mais valioso do que qualquer ouro e prata. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou Jesus Cristo Nazareno. Quando você faz isso, você está dando algo precioso. E aí nós temos Jesus. Todos nós aqui temos Jesus, precisamos compartilhar Ele. Compartilhe Jesus com outros, né? Então, receba a promessa do Senhor e abençoe as famílias que estão ao seu lado, as famílias que estão próximas de você, as pessoas que te conhecem, que se relacionam com você, né? A quarta palavra de Deus para Abraão, Deus mandou Abraão sonhar, né? Ele diz a Abraão: conta as estrelas, assim será a sua descendência, assim será o número de filhos. Imagine olhar para o céu e dizer: meu Deus, vou ter tantos filhos assim, para um homem de 90 anos, né? É complicado, mas precisava crer, e aqui estamos, somos filhos de Abraão, né? Somos descendentes dele. Então eu quero dizer que Abraão teve fé para sonhar. Então eu quero dizer que, embora ele estivesse bem acordado, Deus o conduziu até a área de fora da sua tenda e mandou contar as estrelas, e disse que a descendência dele seria aquela quantidade. Então, enquanto contemplava o céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão foram abertos e ele sonhou. Interessante que ele não duvidou. Interessante, ele não duvida da promessa de Deus. Talvez até ele se equivocou e deve ter dito: meu Deus, eu vou ter tantos filhos assim, mas eram filhos espirituais, como que nós somos, né? Então, meus queridos irmãos, eu quero dizer que imagine uma multidão de pessoas inumeráveis como as constelações dos céus. É gente demais. Então, a partir daquele momento, a vida de Abraão mudou. A partir daquela promessa, percebe que um velho de 90 anos, com olhos já cansados da luta, da labuta, mesmo na escuridão da noite, tinha um brilho no seu olhar com um sonho. Ele sonhou, né? Ele tinha certeza que aquilo era uma realidade, porque foi Deus que prometeu, e Deus não é homem para que minta. Deus, quando promete, Ele cumpre. Eu quero dizer que certa vez, meus irmãos, eu vi uma pessoa dizer que sem um sonho, um ser humano ele está morto. Quando nós não sonhamos mais com algo, não tem mais por que viver, perde o sentido à vida. Eu acredito que todos nós aqui estamos esperando algo, estamos em busca de algo, por isso que nós sempre estamos buscando algo, né? Uma pessoa de 90 anos está buscando algo, uma pessoa de 95 anos está desejando algo, porque essa pessoa, quando ora: oh meu Senhor, faz isso, oh meu Senhor, faz aquilo, opera, meu Senhor, na vida de fulano, de ciclano. Então é sempre assim. Então, queridos irmãos, os sonhos dinamizam a vida de uma pessoa. É através dos sonhos que nós alcançamos. Então, uma pessoa frustrada não consegue mais sonhar. Eu quero dizer que Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé
é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Então, fé é sonho, acertar das coisas que se espera. Então, coisas que eu não vejo, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Isso é fé. Então, precisamos ter fé. E a Bíblia diz que devemos andar por fé e não por vista. Então, nós não devemos andar confiando naquilo que nós vemos, né? Naquilo que pode se pegar, no que é palpável. A nossa confiança não deve estar no dinheiro, não deve estar nos bens, no patrimônio, né? Nas riquezas. A nossa confiança está na nossa fé, porque é pela fé que nós vivemos. Então quer dizer que andar sonhando e com fé, né, o sonho se realiza, é algo que vai acontecer. Porque Deus é o Deus que realiza sonho, e por isso que Ele realizou. Então Deus nos deu uma mente com capacidade de uma imaginação para criar pensamentos e sonhos abençoados. Às vezes a gente pensa em algo que no nosso entendimento, poxa, isso é grande demais, mas Deus é um Deus que realiza. Então façamos com Abraão, contemos as estrelas. Imagine você recebendo um milagre que tenha sonhado. Às vezes acontece, né? Coisas que a gente tem buscado, temos orado, temos sonhado, e aí a coisa se realiza, se concretiza. Então a pessoa que tanto ama sendo curada ou liberta pelo poder de Deus, e às vezes você está orando: Senhor, cura fulano, cura ciclano, restaura a vida, e de repente você vê a pessoa de pé, curada. Você diz: meu Deus, obrigado, porque foi um sonho seu, né? Então, enquanto oramos, devemos imaginar aquilo que queremos receber, pensar, visualizar. Eu faço assim quando eu estou lendo a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu começo a visualizar as cenas do que eu estou lendo, né? Começo a me ver lá, naquele grupo lá de discípulos andando, pregando o Evangelho. Começo a me ver operando maravilhas, fazendo aquilo que Deus fez no meio do povo. Então, a quinta palavra de Abraão que Abraão recebeu foi sobre santidade. Deus diz a ele: anda na minha presença e seja perfeito. Deus pede a ele o quê? Seja santo, seja puro, seja perfeito, para que Deus realize, quer dizer, o seu propósito em nossas vidas. Precisamos nos santificar literalmente ao Senhor. Por isso que Deus disse o que a Josué: diga ao povo que santifique hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então precisa ter uma vida o quê? Santa, uma vida agradável. Sarai, sua esposa, não havia entendido a promessa sobrenatural de Deus, né? E quis dar uma ajudinha a Deus, achou que ela podia ajudar, dar um empurrãozinho, mas Deus não precisa das nossas ajudas para realizar os nossos sonhos. Deus só precisa que nós tenhamos fé. Então, queridos irmãos, com esse ato, né, pararam de sonhar espiritualmente para agir o que? Carnalmente. Olha, Abraão, pega a escrava aí e faz um filho dela. Eu não posso mais ter filho, não confio em Deus, eu já sou uma mulher velha, a minha madre já está fechada, não tenho mais condições. Então a promessa é na sua vida, porque Deus prometeu a ele, mas Deus prometeu a ele na família dele. E às vezes, meus irmãos, Deus nos promete algo dentro da nossa casa, e às vezes a gente acha que é só em nós, mas é em todos. Então, queridos irmãos, em nossas vidas é uma impressão que é santificar-nos antes para receber o milagre de Deus. Então, queremos receber o milagre de Deus, temos que nos santificar, temos que jejuar, temos que buscar. Então, como o Senhor ordenou a Josué, né? Santificai-nos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então Deus já nos deu toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Meus irmãos, quando a gente pede algo a Deus, eu quero te dizer uma coisa: quando você ora pedindo algo a Deus, nas regiões celestiais já está realizado. Você vai receber, mas é preciso estar preparado para receber. Então só falta estarmos prontos para receber, porque às vezes não é o momento, às vezes não é para aquele momento. Então por isso Deus quer o quê? Santificar nossa vida, nos preparando para o quê? Para ser abençoado. Então Ele nos santifica, e aí estamos preparados para receber a bênção. Então santifique-se hoje, que a sua fé aumenta e recebe o milagre amanhã. Então hoje é dia de santificação. Jesus, o Deus disse a Josué: santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Então é preciso ter uma vida santa. Às vezes a gente quer a bênção de Deus, mas não queremos pagar o preço, queremos viver de qualquer jeito,
queremos viver da nossa forma de viver. Então, querido irmão, é preciso, para ser abençoado, é preciso viver uma vida santa. A sexta palavra que Deus falou para Abraão, falou sobre aliança. Deus disse a ele, em Gênesis 17:4, será contigo a minha aliança. É com você, Abraão. É com você que eu quero ter uma aliança. Não é com outra pessoa. A minha aliança é eu e você. Então, quer dizer, a sexta palavra de Deus para Abraão é aliança. Deus, Ele quer ter uma aliança conosco. Esse é o desenho de Deus, fazer uma aliança. Então, aliança é um compromisso, é um pacto, é um contrato, e é isso que Deus quer fazer. Então Deus garantiu a Abraão que ele daria o que? A sua promessa. Deus garantiu a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que mostrarei. Era para Abraão. Então Deus fez uma aliança com ele. Então, da mesma forma, que Deus garantiu a Abraão, ele também deveria ter o quê? Compromisso com Deus, porque Deus diz: olha, eu tenho um compromisso com você, mas você precisa ter compromisso comigo. A gente só quer que Deus tenha compromisso conosco. Deus não é homem para que minta, a palavra dele tem que se cumprir, mas eu não preciso ter, eu preciso ter uma vida comprometida com ele. Então, a partir de agora, o nome de Abraão foi mudado para Abrão, que significa pai de numerosas nações. Não é numerosas pessoas, são nações, é todas as nações da terra. Então, para não esquecer que Deus lhe deu o quê? Um novo nome. Todas as vezes que seu nome Abrão fora dito, estaria lembrando que é da promessa, porque o nome dele era Abrão, né? E aí, toda vez que alguém dizia Abraão, ele lembrava da promessa de Deus. Deus foi uma forma de Deus estar sempre lembrando a ele, né, da promessa que Deus tinha com ele, que Deus cumpriria. Então, muitas pessoas querem ser abençoados, mas não estão dispostos a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Eu quero ser abençoado, mas não quero aliança com ele. Aí diz a você assim, o ímpio: ô meu irmão, não esqueça de ore por mim, viu? Ore por mim, né? Está precisando de quê? Estou precisando disso e disso, mas não quero aliança com Deus. E é isso que está acontecendo, né? Quantos ímpios pedem a gente oração, né? Quantos e quantos? Então eu quero dizer que ao nos convertermos, passamos a ter um novo nome. Todos nós recebemos um novo nome aqui, sabe disso, né? Todo mundo aqui. Quando alguém, aquele é cristão, né? Alguém que não sabe o meu nome do passado, que hoje eu sou um cristão. Quando alguém pergunta para você: quem é você? Eu sou um cristão. Porque o que define você é a primeira coisa que você diz quando alguém lhe pergunta: quem é você? Eu sou um cristão, servo do Deus Altíssimo. Pronto, é aquilo que lhe define. A pessoa vai lhe ver como cristão. Aí eu digo: eu sou fulano, eu sou Edson, filho de Dona Lênia. Vai ser definido em minha vida, é isso aí para aquela pessoa. Então nós recebemos um novo nome, né? Todos nós, né? Ao nos convertermos, cada cristão deve carregar neste nome a promessa de ser o quê? Um servo de Cristo. E é uma promessa, né? É uma aliança que eu fiz. Então, para aumentar a nossa fé, precisamos ter uma aliança, um compromisso com Deus, a usar o que? A autoridade do nome de Jesus. Eu preciso, para usar essa autoridade desse nome, eu preciso ter compromisso com Deus. Então, eu não posso dizer que sou cristão se eu não sou realmente cristão, não tenho compromisso com o Deus desta aliança, né? Porque a morte de Jesus na cruz foi uma aliança feita entre Deus e os homens ali, porque naquele momento ali, que Jesus é crucificado, então Jesus está consumado, a aliança foi feita, foi firmada, e nós hoje estamos com Ele. Então, para ter mais fé, estamos dispostos a fazer uma aliança com Deus? Eu preciso ter uma aliança. Eu quero aumentar minha fé, eu preciso ter aliança. E em último lugar, né? Deus, a palavra que Deus deu a Abraão foi entregar. Uma palavra de entrega. Meus irmãos, ele diz no Gênesis 22:2: toma o teu filho único, né? E me entrega. Entregar, sabe o que significa entregar? Quando você pega algo que é seu e dá, é você estar deixando, né, a sua vontade em prol da vontade do outro.
Você está deixando os seus desejos em prol do desejo do outro. Então, de fato, esse filho, né, era o maior prazer na vida de Abraão. E Deus diz: olha, eu quero, e me entrega aquilo que você tem de mais precioso. E Deus nos pede aquilo que é mais importante, que nós entreguemos a Ele. Então Deus lhe faz uma prova de fé e abnegação, porque a promessa que havia feito não era lhe dar um filho apenas, mas o quê? Mais uma multidão, todas as nações. Não era só Isaac, e Isaac estava no coração de Abraão. Deus disse: é Ele que eu quero, me entrega. Tanto que quando Abraão vai subindo o monte, né? Aí o filho pergunta: meu pai, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, vejo o cutelo, mas eu não vejo o sacrifício. Cadê o sacrifício? Ele diz: Deus proverá para si o sacrifício. Com isso ele estava dizendo: eu confio em meu Deus, eu sei que Ele vai prover. Então, queridos irmãos, eu quero dizer que até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido, né? Mas a promessa de Deus era muito maior. A promessa de Deus era grande para si saber se Abraão estava pronto para fazer parte do propósito divino. Seria provada a sua fé. Então estava tudo pronto. Agora eu vou provar a fé dele em mim, vou provar o amor dele por mim, vou provar a entrega dele por mim, vou pedir o que ele tem de mais precioso, o filho dele. Então, se anunciamos, né? Se você anuncia o seu sonho além do que imaginava, né? Então, além do que você queria, você anuncia para o Senhor, você está preparado. E observe que Abraão, ele aceita o desafio de Deus, ele entrega para o Senhor o que ele tinha de mais precioso. Então, renunciou ao quê? A sua alegria, renunciou o seu amor, e recebeu o quê? A felicidade completa. Ele foi considerado amigo de Deus. Abraão foi considerado. Então, quantas vezes queremos que Deus realize apenas nosso querer, a nossa vontade, né? Sendo que se buscássemos realmente saber qual é a vontade de Deus, automaticamente, né, teríamos que entregar algo para Ele. Então Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? É preciso negar a si mesmo e receber o que Deus tem para as nossas vidas. Então eu preciso dar o que eu tenho para que eu receba o que Deus tem para mim. Aí às vezes eu quero reter o que eu tenho e quero o de Deus. Não, eu preciso dar a Ele, dar o melhor para Ele. Então, queridos irmãos, uma mão fechada não está pronta nem para dar, nem para receber. Uma mão fechada não está pronta nem para dar, nem para receber. Como é que uma mão fechada vai receber? A mão, para receber, ela tem que abrir. Então eu quero dizer que a abnegação é a maior prova de fé que alguém pode enfrentar. Abnegar-se, negar a si mesmo, dar aquilo, né? Então Hebreus 12:2 diz o seguinte: Jesus diz: autor e consumador, Jesus é o autor e consumador da fé. Por isso devemos pedir a Ele que nos dê o que? A fé que precisamos, a fé que necessitamos. Ele diz em Lucas 17:5: aumenta-nos a fé. Precisamos pedir a Ele que aumente a nossa fé. Então, como fez Abraão, precisamos basear a nossa fé, meus irmãos, na palavra de Deus que está no nosso coração. A nossa fé é baseada nessa palavra. Então Deus pode usar pessoas para falar conosco, pode falar diretamente em cada coração. Então é essa palavra que é a base da nossa fé, é a palavra de Deus. Então, quando Deus fala, precisamos obedecer, mas fala principalmente, meus irmãos, Deus fala pela leitura da palavra, Deus fala através da oração, através de outras pessoas. Então, quem deseja crescer na fé, precisa estar sempre atento, né? Como diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. É para ele ser cumpridor, e Abraão, ele foi cumpridor da palavra. Por isso que ele foi considerado amigo de Deus, né? Então que nós sejamos cumpridores dessa palavra, sejamos obedientes a essa palavra, que nós possamos fazer uma aliança, né? Uma aliança de dois lados. Às vezes que a aliança só de um lado, eu só quero de Deus, não vou dar nada a Ele. Ele diz: filho meu, dai-me o teu coração,
E às vezes não quer dar o nosso coração a Ele. O nosso coração, sabe o que é? É as coisas que nós mais amamos. Nosso coração é o que é mais